Olá, eu sou Orlene Torres, mestrando do PPGAC da Unirio, ingresso em 2018. Sou orientado pela professora doutora Elza Maria Ferraz de Andrade. Estou aqui para falar um pouco sobre a minha pesquisa, até agora intitulada A Comicidade nas Aulas de Espetáculo de Ariano Suassuna. Então, pretendo dessa forma lançar um olhar para essa última grande obra que Ariano Suassuna fez ainda em vida, se colocando no palco para todos os espectadores. Então, eu inicio a minha pesquisa tratando das influências cômicas presentes na obra de Ariano Suassuna. E aí, obviamente, trago o romanceiro popular nordestino, a literatura de cordel, no seu ciclo cômico, satírico e picaresco, de onde Ariano Suassuna tira grande parte dos seus personagens e de suas histórias, e também nos circos sertanejos, a grande paixão de Ariano Suassuna declarada pelo circo e pela figura do palhaço, além de outros espetáculos populares, como o Bumba Meu Boi, como o Cavalo Marinho, e ao teatro de bonecos popular do Nordeste, o Mamulengo, que é quando Ariano Suassuna faz a sua primeira incursão pelo ambiente cômico, pelo teatro cômico. Então, após fazer esse panorama sobre as influências cômicas de Ariano Suassuna e percebendo também que ele é reconhecido por ser um grande dramaturgo cômico, é possível ver traços nas tragédias de Ariano Suassuna. As suas primeiras obras foram tragédias. Dá para perceber, inclusive, nas tragédias, alguns traços de comicidade. Saindo desse campo, dessas influências, foi necessário para mim justificar por que as aulas de espetáculo eram realmente um objeto de estudo das artes cênicas. Então, eu inicio uma reflexão sobre o binômio aula-espetáculo. Então, o que é exatamente uma aula? Ariano Suassuna é um professor, era professor universitário da disciplina de estética. E o que é um espetáculo que traz a gente para esse universo teatral, para o universo das artes cênicas? Então, para olhar um pouco mais, trazer um olhar mais profundo, mais atento para isso, eu fiz 2 entrevistas. A primeira entrevista foi com o professor Carlos Newton Júnior, e a outra com o Alexandre Nóbrega, genro de Ariano Suassuna, e que atuava muito junto na produção das aulas de espetáculo com o Ariano. Carlos Newton Júnior, então, foi aluno de Ariano Suassuna na Universidade Federal de Pernambuco e me contou que realmente as aulas de Ariano na época eram super concorridas e eram animadas, eram incrustadas de comicidade, era difícil você conseguir o deferimento para a inscrição da disciplina. Então, percebo um pouco que essas aulas de espetáculo que Ariano Suassuna traz mais contemporaneamente para a gente, elas têm uma gênese autobiográfica. Além, obviamente, é perceptível que Ariano, nessas aulas de espetáculo, sempre trata muito da sua história, conta a história da arte do Brasil, a história da arte nordestina, através também de uma costura da sua própria história. E Alexandre Nóbrega também confirma a necessidade de Ariano ir ao palco, se mostrar pela primeira vez, talvez não como dramaturgo, mas como ator. Na verdade, Ariano Suassuna se declara em uma das aulas de espetáculo pesquisadas, eu pesquiso três aulas de espetáculo, uma de 2011, uma de 2012 e uma de 2013. Em uma delas, Ariano se declara que pela primeira vez ele seria o palhaço e o dono do circo. E ele assume, então, uma alteridade, um personagem, esse personagem cômico, que é o palhaço, trazendo para esse ambiente da aula de espetáculo cada vez mais o ambiente de teatro. Então, trabalhamos com um dramaturgo, que agora é um ator, que representa um palhaço em um evento que ele chama de aula-espetáculo.
Por mais que as aulas de espetáculo de Ariano Suassuna tenham sua gênese nas suas aulas na Universidade Federal de Pernambuco, elas, como nós conhecemos hoje, que podemos ver em vídeos ou quem pôde assistir presencialmente, dessa forma, elas surgem quando Ariano foi secretário de Cultura de Pernambuco entre 94 e 98, e ele forma uma trupe de artistas, que é o Circo da Onça Malhada, esse circo de artistas que representa a verdadeira cultura brasileira, muito inspirado no movimento armorial. Ariano Suassuna, então, se mostra numa aula-espetáculo, que definitivamente é um objeto de pesquisa das artes cênicas, e utiliza a comicidade, utiliza procedimentos cômicos para que essa aula-espetáculo, essa aula de estética e filosofia da arte, ele também declara em uma das aulas que ali ele também é professor, ali ele vai dar para a gente uma aula de filosofia da arte, de estética, e a gente vai gostar bastante. Ele fala dessa forma. Então, ele utiliza o riso para fazer com que todos aprendam. Então, ele fundamenta a sua aula, espetáculo, numa possível pedagogia do riso, e para realizar a análise de alguns trechos das 3 aulas de espetáculo que eu selecionei, eu usarei a teoria do riso de Henri Bergson, considerado pelo próprio Ariano Suassuna no seu livro Iniciação à Estética como a mais engenhosa teoria do riso para se entender esse mecanismo. E para entender um pouco mais sobre o riso, o risível e os procedimentos cômicos, eu estou investigando a partir de uns títulos. Então, O Riso e o Risível na História do Pensamento, de Verena Alberti, Comicidade e Riso, de Vladimir Prop, A Gargalhada de Ulisses, de Cleise Furtado Mendes, além o xiste e sua relação com o inconsciente, Freud, e, claro, o riso, ensaio sobre o significado do cômico, de Henri Bergson. Grande parte das teorias cômicas também estão resumidas na obra Iniciação à Estética do próprio Ariano Suassuna. Para abordar Ariano Suassuna como professor e a sua abordagem cômica do ofício de professor, utilizo Jorge La Roça, Pedagogia Profana, Danças, Piruetas e Mascaradas. A pesquisa me mostrou também o livro Romance de Dom Panteiro no Palco dos Pecadores, que é como se fosse, na verdade, a preparação de Ariano Suassuna para viver as aulas de espetáculo. Então, as aulas de espetáculo de Ariano Suassuna contemporâneas, né, elas são, na verdade, as aulas espetaculosas de um personagem desse livro. Então, isso comprova cada vez mais o caráter autobiográfico de sua obra. Espero dessa forma, então, poder contribuir com a minha pesquisa para o entendimento, o maior entendimento, o melhor entendimento e abordagem das aulas de espetáculo de Ariano Suassuna como um objeto das artes cênicas que evoca a todo momento o riso, e um riso com uma função social. Obrigado.